Olá, galera! Estamos no ar com mais um podcast, o primeiro podcast do ano aqui no Verdinho. Hoje é 22/2/22, uma data emblemática. Poderia ser uma data que a gente pudesse falar de coisas bacanas para comemorar o nosso primeiro podcast, mas a gente vai falar sobre um assunto sério, que é a questão da tragédia que aconteceu em Petrópolis. E aí, eu quero saber de vocês, meninas, como é que vocês viram essa tragédia, como é que vocês receberam essa notícia? Mas antes, eu quero que vocês se apresentem aí para o público. Quem são vocês? Qual a turma de vocês? Fala aí. Pode começar. Oi, eu sou Giovana Morgado, do 9º ano. Oi, meu nome é Gabriela, também do 9º ano. Eu sou Isabela, do 9º ano também. E eu sou a Ana Clara e adivinha, 9º ano também. Todo mundo do 9º ano. E aí, meninas, falem aí pra gente como é que vocês receberam essa notícia da tragédia. Porque eu vou dar minha opinião rápida. Quando eu moro em Teresópolis, eu tô acostumado com tragédias, né? Com chuva. Então, assim, a minha rua alaga. Nossa, professor. Não, porque tragédia é quando você vê um carro boiando, você fala, isso é tragédia. Na minha rua, é clássico, é uma descidinha. Então, assim, faz um vale e a água sempre enche. E quando eu ouvi que Petrópolis estava com muita enchente e tal, eu levei aquilo naturalmente. Por quê? Porque eu estou acostumado com isso. Mas tem pessoas de Teresópolis que ainda estão sofrendo, não Sim. são? Por causa que teve alguma coisa que aconteceu lá, eu não lembro direito. Teve enchente, enfim. Então, As casas, elas 2011 é o caso que a gente vai falar também. Mas no meu caso, nessa tragédia de Petrópolis, eu recebi a notícia da chuva e tal, com naturalidade, porque eu sempre vejo isso. Sempre que chove em Teresópolis, a gente recebe aquelas postagens, olha lá, a rua tal alagada. Eu vi a mesma cena, mas só que depois que eu fui ver a dimensão do que estava acontecendo, que muitas pessoas morreram, pessoas que foram pegas desprevenida, da mesma forma de 2011, que a gente vai falar depois. Quero saber de vocês, como é que vocês receberam essa notícia? Onde vocês estavam? Como é que vocês ouviram isso? O que vocês sentiram quando receberam essa notícia da dimensão da tragédia em Petrópolis? Bom, o lugar onde a gente mais recebe informação é pela televisão. Então, eu acho que acredito que essa seja a fonte de pesquisa que todo mundo encontrou para saber, reconhecer o coisa de Petrópolis. Eu fiquei chocada, porque no dia anterior tinha chovido muito aqui em Guapi, e a minha rua, ela literalmente ficou cheia, assim, passando da calçada. E, tipo assim, aquilo era uma coisa que eu nunca tinha vivenciado. E depois, quando eu fui ver a tragédia de Petrópolis, também me lembrou daquela... Eu sei que não tem nada a ver porque foi em relação à chuva, mas me lembrou muito a questão de Brumadinho também, da barragem, por causa que ficou aquele negócio, aquele lamaçal De lama, todo. né? Então, me recordou esse momento também. Você? Bom, eu vi primeiro a notícia pelo WhatsApp, então assim, eu não confiei 100% quando eu vi pela primeira vez. Sabe, só depois quando eu vi na TV, sites, até pelo Instagram mesmo, que eu percebi que, tipo assim, era de verdade, que realmente tinha acontecido e que era preocupante. Eu vi a notícia pelo Instagram, porém, como Gabi, eu também não confiei. O problema é que foi aparecendo mais vídeos das tragédias que aconteceu, dos alagamentos, depois passou no Jornal Nacional e o número de mortos só aumentava, cada minuto só aumentava. Aí eu comecei a ficar realmente preocupada. E você, aniversariante? Conta pra gente. Eu também vi no jornal, só que na hora, assim, eu fiquei meio chocada, porque a minha prima, ela mora lá em Petrópolis e ela teve um filhinho na semana e ela saiu no dia da chuva, que ela teve alta do hospital. Mas foi de manhã, acho que foi só tarde. Aí eu fiquei meio assim chocada quando eu vi e lembrei logo lá de 2011, que afetou toda a área assim. Tenso, né? A gente... Vou dar só relembrar um pouco de 2011. 2011 foi uma chuva sem precedente na região, né? Assim, nessa época moderna nossa, de que pegou 3 regiões ao mesmo tempo. Pegou Petrópolis, Friburgo e Teresópolis. E aí eu estava em casa no dia da tragédia de Teresópolis, no dia de 2011, e a gente choveu, pra gente que estava no centro de Teresópolis, choveu normal, aquela chuvinha, alagou a rua, pá. Mas quando a gente acordou, a gente ouviu o silêncio. Estranho, né? Ouvir o silêncio. E a gente achou estranho. Sem luz, às 9 da manhã, os sinais de telefone celular zerado, as torres estavam todas zeradas, não tinha sinal de celular. Aí a gente falou, peraí, choveu bastante ontem. Tá sem luz e tá sem celular, alguma coisa aconteceu. E a gente começou a ouvir helicópteros.
Aí falou, cara, não tá normal. Aí quando voltou a luz, a gente botou na Globo News, e aí que a gente foi entender a dimensão da parada. E aí eu lembro de uma cena que eu fui lá no Pedrão, né, que é o ginásio municipal, e via pessoas caminhando, parecia zumbi, todo com lama, semi-nus, assim, foi de madrugada lá em Teresópolis, né? As pessoas andando junto assim em lama pura, e chegando todo ensanguentado, todo ferrado, chorando. E esses relatos também tiveram lá em Petrópolis, nessa tragédia, pessoas andando todo enlamaçado, né? E aí me remeteu, aí eu fiquei muito comovido. Vocês ouviram alguma história nesses relatos de Petrópolis agora que chamou a atenção de vocês, tipo sobreviventes ou de parentes sobreviventes que relatou alguma coisa? Nossa, teve uma mulher que eu acho que ela tava numa casa lá, né, mó desesperada tentando cavar, eu acho que tava lá a filha, eu acho que a sobrinha, alguma coisa assim do tipo. Mas tipo, 3 crianças, se não me engano, 3 parentes dela, e ela desesperada lá cavando, tentando procurar. Porque tipo assim, o negócio foi muito rápido e ninguém esperava. Então tipo, é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar o desespero das pessoas. Igual também teve puxando para um outro assunto, né? Mas também teve uma imagem que mostra um ônibus rolando e com pessoas dentro. Sim. E a gente não consegue imaginar a situação dessas pessoas lá dentro. Esse lance do ônibus é que me deixou muito abismado, porque assim, pela experiência que eu tenho, se a gente mora em Teresópolis ou em Petrópolis, todo mundo que já foi sabe que olha para os morros ali, tem casas. Cara, não há construção, engenharia que faça uma casa ser segura no morro. Não há, entendeu? Então, No morro não é para se morar. O princípio é esse, né? Mas a nossa geografia permite isso e acontece, só que as tragédias acontecem também. Só que aquela cena do ônibus, aquilo me chamou a atenção, porque eu vi os 2 ônibus boiando. Chega um momento que você vê uma pessoa entre os 2 ônibus e o ônibus encosta. Aquilo ali já esmagou a pessoa. Eu falei, cara, isso é muito sério. Eu não tinha dimensão. Quando eu vi aquela cena do ônibus, eu vi a dimensão do negócio. As pessoas lá dentro, aí, se você pensar na física, né? Quando você está dentro de um ambiente com ar, quando a água entra, ela entra com uma pressão além do que você imagina. Então ela não te empurra, ela te suga. Então as pessoas que estavam dentro do ônibus tentando sair, quando a água entrou, elas foram puxadas para dentro do ônibus ainda. E elas morrem ali, naquele momento. Entendeu? Teve um homem também que morreu dentro do carro porque tentou sair. O carro, eu não sei como é que foi a história direito, mas que ele foi tentar sair pelo vidro, só que nisso que saiu pelo vidro entrou água e ele morreu. Então, é uma coisa trágica, sabe? as pessoas perderam uma vida. Perderam uma vida não. Perderam uma casa, os negócios, o comércio também foi muito abalado. Só que perderam a casa, a família, os familiares, tudo que construiu uma vida. O psicológico deve estar muito abalado. É uma coisa, aí a gente para pra pensar assim, será que a gente tem o direito de reclamar de alguma coisa? A gente que está aqui hoje, aqui na escola. Eu penso nisso, não tem como você reclamar. A tua vida é maravilhosa em comparação ao que aconteceu. Você não tem direito. Não tem como a gente imaginar a gente na situação dessas pessoas. Não tem como. Não tem como. Eu tenho uma noção, a gente pode ter uma noção do desespero, mas tipo cara, assim, na hora, cada adrenalina. pai que aparece na televisão dizendo eu perdi o meu filho, a minha esposa, a minha sogra, o meu sogro, aí começa a relatar 6, 7 pessoas na minha família. Ele só não morreu porque ele estava fora, estava trabalhando, foi fazer compra, sabe? Por um acaso ele não estava ali. Então assim, você perdeu um parente é doloroso. Muitos de nós aqui perderam parentes da pandemia para cá. Né? Eu perdi minha mãe, o Fábio, né, perdeu os pais, o professor. A gente sente isso. Mas você perder 3, 4, 5 de uma vez só é uma coisa que não dá para imaginar. A gente consegue ter uma noção, mas o que eles estão sentindo é absurdo. Vocês têm algum outro relato que vocês lembram? Eu lembro de uma moça que achou, eu não lembro se era filha, mas de duas que morreram abraçadas, que acharam, eu não lembro o que elas eram, assim, mas
Esse aí também foi bem triste. E o pior, eu acho que, tipo assim, como é todo aquele lamaçal, aquela muita coisa, provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Brumadinho. Até hoje não foram encontrados os corpos de Em Brumadinho. Teresópolis foram, no total foram 600 e muitas pessoas, né? Só que a galera que mora no interior, a minha esposa trabalhava no interior, lá na roça onde aconteceu. Ela fala que as pessoas que sobreviveram relatam que famílias inteiras não entraram na contabilidade, porque eram famílias isoladas, família que não tinha parentes, então ninguém reclamou a vida deles, entendeu? Tinha uma família ali, mas que família? Não tinha documento. Porque lá em Teresópolis, em 2011, o rio, eu presenciei isso, tinha um rio e tinha um campo de futebol, sem brincadeira, mudou de lugar. O campo de futebol virou rio. Uma coisa absurda, entendeu? Assim, Mas o professor, sem noção. nós sabemos que isso poderia ser evitado. Totalmente podia ser evitado. O Dom Pedro, vocês viram a reportagem do Dom Pedro? Não, Dom Pedro? Dom Pedro, ele não voltou, ele deixou um relato maravilhoso, ele descrevia, Dom Pedro II, ele deixou um relato, isso a Band News tem uma reportagem sobre isso, ele deixou um relato do diário de viagem dele, quando ele veio para Petrópolis, teve uma enchente em 1800 alguma coisa. E ele relata isso, olha, aconteceu isso, temos que fazer alguma coisa, porque quando os governantes eles fazem, quando o Dom Pedro ele não era o cara que mandava era um deputado e tal. Então ele já alertou isso há mais de 160 anos atrás e nada foi feito. Esse é o grande E o problema. que acontece? As pessoas, essa tragédia foi um conjunto de fatores, não foi por causa só da chuva, porque as pessoas viveram de forma irregular nesse morro, porque morros, essas encostas, são lugares suscetíveis a ter deslizamento de terras. E o que acontece? O poder público ele não fez nada para poder evitar essa tragédia. Porque nós já tivemos outras tragédias, nós tivemos a tragédia do ano de 1988, que morreram 171 pessoas. Conseguiu superar até então a pior tragédia da história da cidade. O que acontece? A verba para poder prevenir justamente esse tipo de coisa não foi investida. Não foi. Mas eu agora acho que também eles vai não ser. assim, como é que fala? A descoberta, ou ela foi oculta, ou ela, tipo assim, ou realmente não sabiam. Porque, por exemplo, a chuva forte que teve aqui em Iguape, não teve nenhum jornal avisando que ia ter essa chuva forte, nem em Petrópolis. Não. Mas Então, tem tipo, uma ou coisa, foi uma a informação gente tem que oculta, adiantar. ou não foi Não, passada. mas foi um temporal muito caro que isso aconteceu, que os meteorologistas falaram. Eu estou dizendo é que se tivessem obras feitas como contenções nessas encostas de morro, o que seriam essas contenções? Na Serra de Teresópolis, não tem aqueles muros de concreto? Então, poderia ter evitado um número maior de óbitos. Mas as Existem pessoas não muitas podem morar casas em que morro. moram em morro, igual. Exatamente. Se você for falar lá no Rio, por exemplo, existem quantos morros, quantas favelas? Não tem como tentar prevenir todas as favelas, até porque vai vindo mais e mais casas. Bom, Mas teria que proibir esses lugares justamente. Mas onde as pessoas vão morar? O governo poderia investir em construções de moradias para poder essas pessoas terem um local adequado. para rapidamente. poder... O assunto é polêmico, a gente tem que dar encerramento aqui no nosso podcast, porque a gente já está no horário de aula. Aniversariante, dá o seu parecer pra gente só falar de uma coisa boa em meio a tudo isso, vai. O que eu queria dizer é que eu vi gente criticando a família real e lá eles recebem impostos, né? E depois eles lançaram uma nota falando: nós vamos estar orando pelas pessoas perdendo seus familiares. Tipo, eles recebem imposto, por que eles não ajudam? Então, aí o príncipe falou depois que a família real, a imperial, ela se dividiu. Ela é brigada, os Orleans de Bragança brigaram. Então, a parte desse príncipe aí, ele não recebe esse laudêmio que se chama. É a família de Portugal que recebe. Então tem uma treta dessa. Mas vamos falar de uma coisa boa. Em meio a tudo isso, a toda essa tragédia, a falta do poder público ter previsto isso, a gente está fazendo uma campanha aqui na escola que vai ser arrecadar itens de higiene e também verba, né, de quem puder ajudar financeiramente a gente comprar mais coisas para a gente levar para Petrópolis. Então, vou pedir para Giovana ler aí nossa campanha para a gente poder encerrar nosso podcast de hoje e depois a gente faz
mais notícias aí para vocês. Convidamos alunos e professores a doarem itens de higiene para montarmos kits para vítimas da tragédia de Petrópolis. As turmas devem se organizar para arrecadar o máximo de kits possíveis para ajudar o máximo de pessoas e procure o nosso professor para poder doar alguma coisa para essas pessoas que estão necessitadas. Muito bem, então durante essa semana toda, né, de hoje até sexta-feira, né, de ontem até sexta-feira, e também durante o carnaval, a gente vai arrecadar o máximo de itens para na terça-feira, depois do carnaval, a gente montar os kits e levar para Petrópolis a doação dos alunos. A gente vai doar brinquedo também, vamos fazer cartinha para as pessoas, né, com palavras de conforto, para que não vai solucionar o problema, mas pelo menos vai dar um pouco de carinho, de atenção a essa galera que está precisando muito. Gente, foi esse nosso podcast de hoje. Não foi feliz, não foi bacana como a gente queria, mas foi informativo e a gente falou bastante coisa. Um grande abraço a todos, a gente se vê no próximo podcast. Tchau, galera. Tchau! Tchau.